Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 142 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2, C3, como apresentado na figura. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual a C2 mais C3. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que as outras duas, pois. Então, a gente tem que saber o que? Tem que saber o valor do alfa, do ângulo alfa, para saber em qual intervalo ele vai se encaixar. Então, para isso, a gente tem que olhar para esse triângulo aqui, porque ele quer saber o valor de alfa. Então, olhando para esse triângulo, a gente não sabe aqui o valor, mas se a gente puder aplicar aqui a lei do cosseno, a gente pode descobrir o valor do ângulo. Só que para usar a lei do cosseno, a gente tem que conhecer aqui os lados desse triângulo. E os lados desse triângulo, na verdade, são o que? São o diâmetro de cada uma dessas circunferências aqui. Então, olhando aqui para esse triângulo, essa figura, como ele diz que essa área aqui é maior que a soma dessa área mais essa área, se eu chamar então o raio desse círculo aqui de R1, o raio desse aqui é R2 e o raio desse aqui é R3, isso quer dizer que πr3 ao quadrado sobre 2 tem que ser maior que πr2 ao quadrado sobre 2 mais πr1 ao quadrado sobre 2. Acontece que a gente tem que descobrir o diâmetro, porque o diâmetro aqui é o tamanho, aqui é o lado do triângulo. Então, para usar aqui o diâmetro, a gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Então, a gente pode reescrever a desigualdade assim. Em vez de colocar o raio, eu botei o diâmetro dividido por 2 em cada um dos casos aqui. Agora, então, eu tenho esse termo ao quadrado sobre esse aqui que é 2. Então, tirando aqui o parênteses, a gente vai ter o que? D3 ao quadrado sobre 4, D2 ao quadrado sobre 4, D1 ao quadrado sobre 4. Eu botei aqui o denominador 4 e aqui embaixo eu tenho o denominador 2. Na hora que a gente simplificar essa fração, a gente vai multiplicar essa fração aqui por essa invertida. Então, eu vou fazer 4 vezes 2. Então, simplificando esses termos aqui da desigualdade, a gente vai ter isso aqui. π d3 ao quadrado sobre 8 é maior que π d2 ao quadrado sobre 8 mais π d1 ao quadrado sobre 8. Como eu tenho aqui uma desigualdade, eu tenho todos os termos divididos por 8. Todos os termos multiplicados por π, então eu posso simplificar. Eu posso cortar aqui então o 8 e o π. Então eu vou ter isso aqui. D3 ao quadrado é maior que D2 ao quadrado mais D1 ao quadrado. Então,
a gente não sabe o valor exato do diâmetro. Mas acontece que se a gente usar aqui a lei do cosseno, o que vai acontecer? Chamando cada um desses lados aqui de D, então eu vou chamar aqui de D1, aqui de D2 e aqui de D3, da mesma forma que eu fiz com raio. Só que agora então, usando a lei do cosseno, eu posso relacionar aqui o diâmetro com o ângulo, porque a lei do cosseno diz que, nesse caso aqui, diz que d3 ao quadrado vai ser igual a d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado menos 2 vezes d1 vezes d2 vezes o cosseno de alfa. Então eu posso pegar essa expressão aqui e substituir em d3 ao quadrado. Então vai ficar assim. Como eu tenho esse termo aqui igualzinho a esse termo aqui, eu posso cortar. Então eu vou ter menos 2d1 vezes d2 vezes o cosseno de alfa maior do que zero. Se ele é maior que zero, quer dizer que essa expressão é positiva. Como d1 e d2 são positivos, que são o tamanho do diâmetro, e esse termo aqui é negativo, como eu tenho aqui dois números positivos vezes um negativo e o resultado deu positivo, isso quer dizer que o cosseno de alfa tem que ser menor do que zero. Ele tem que ser negativo para esse produto inteiro dar positivo. Agora, olhando aqui para o plano cartesiano, nesse eixo aqui a gente vê o seno, nesse eixo aqui a gente vê o cosseno. Então o cosseno negativo ou ele vai estar aqui no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Então isso quer dizer que o alfa ele tem que estar aqui no segundo quadrante, porque se ele for 180 ou maior que 180, não vai fechar o triângulo. Então quer dizer que o alfa tem que estar entre 90 e 180 graus. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 142 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Obrigado, até a próxima aula.